lugares na Terra em que a linha entre o conhecido e o desconhecido é bem tênue. O Brasil é um desses lugares. É um país de floresta tropical, minerais raros e alguns dos contatos com OVNIs mais estranhos já registrados. Era redondo e ele girava. Luzes sobre a Amazônia, raios do céu, uma criatura com olhos vermelhos e pele letal ao toque humano. Não há ninguém melhor para nos guiar nesse mistério do que o entrevistado de hoje, Aldo Rebelo. É um dos projetos prioritários. Ex-ministro da Defesa do Brasil, atual candidato à presidência e um homem que passou décadas no centro do poder no Brasil. Um homem que provavelmente viu em primeira mão os segredos dos OVNIs e disse publicamente que se os Estados Unidos abrirem seus arquivos, ele vai abrir os do Brasil. Claro que sim. Hoje, ele também é um homem que vai olhar bem nos seus olhos e dizer que o fenômeno é real. Os registros desses fenômenos celestes não identificados, eles vêm da antiguidade, não são fenômenos da atualidade. Nessa conversa franca e sem precedentes, nós cobrimos tudo. Falamos dos ataques chupa-chupa em Colares nos anos 70, onde OVNIs no céu noturno amazônico supostamente atiraram raios misteriosos, que deixou aldeões com queimaduras, perda de sangue e perfurações. Um evento que durou meses e afetou 200 pessoas. Tão sério que a Força Aérea conduziu uma investigação real chamada Operação Prato. Falamos sobre as vastas incursões a partir de radar no Brasil de 1986. Uma noite inesquecível para as Forças Armadas brasileiras. E aí temos Varginha, o Roswell moderno brasileiro. Só que ele planava. Rebelo basicamente reconhece que em 1996, na pequena cidade de Varginha, algo sofreu uma queda, foi recuperado, e uma criatura não humana, ou várias criaturas, com pele marrom, lisa e oleosa e grandes olhos vermelhos, foi vista por várias testemunhas e até tratada por um neurocirurgião no hospital. Eu sei que parece um filme do Spielberg que você gostaria de ver. Aliás, o Spielberg tem conhecimento sobre o caso. Mas isso não é Hollywood. Isso é o ex-ministro da Defesa do Brasil, na minha frente, dizendo que aconteceu. Nos Estados Unidos seria o equivalente a um ex-secretário de defesa, como Jim Mattis ou Robert Gates, dizer que Roswell aconteceu, dizendo abertamente que sim, um disco voador deve ter caído no Novo México. E seres provavelmente saíram de dentro dele. E fazendo isso, ele dá voz e reconhecimento a todas as testemunhas, pesquisadores, médicos, militares e pessoas comuns que foram atacadas, desacreditadas e ridicularizadas por décadas. E ele fornece abrigo e um porto seguro para aqueles que ainda não se pronunciaram. Acreditar na existência do fenômeno é óbvio. Para Rebelo, a questão não é se o fenômeno ocorreu. É de onde veio, por que foi aqui e o que significa para o futuro da ciência, sociedade, defesa e o lugar da humanidade no universo. Portanto, aproveitem essa histórica conversa com o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa do Brasil, atual candidato à presidência, e o homem que vai lhe dizer que as histórias mais estranhas que você já ouviu podem ser as mais verdadeiras. E com Aldo Rebelo, que é ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Defesa, dos Esportes e atual candidato presidencial pelo Partido Democracia Cristã, mas eu sei que tem umas polêmicas aí, eu quero falar sobre. Mas você tem uma história ilustre, você é um pilar da política brasileira, você está concorrendo contra o Lula e o Bolsonaro, mas você existe como uma espécie de ponto de interseção entre os dois. Você é uma espécie de rei filósofo do Platão, da política brasileira, pelos últimos 20 ou 30 anos. Então eu tô bem empolgado para saber da sua visão sobre soberania brasileira, sua longa carreira. Mas a razão pela qual eu estou aqui, e como você sabe eu falo de fenômenos anômalos, a natureza da realidade, é porque você tuitou
algo muito interessante. Você disse, na condição de ex-ministro da Defesa, sou provocado a falar sobre o tema. Falando sobre OVNIs, eu sei o que as Forças Armadas têm nos arquivos. O que posso dizer é que se o governo dos Estados Unidos revelar seus documentos, farei o mesmo se eleito presidente do Brasil. Portanto, estou muito feliz em estar aqui. Obrigado por me receber, é uma honra. Muito obrigado a você, Jesse. Seja bem-vindo ao Brasil. Eu sei que é a sua primeira vez no meu país. E seja bem-vindo. Espero que a sua estadia seja correspondida, não só como jornalista, mas também como visitante. Qual foi a primeira vez, se você conseguir se lembrar, que você começou a levar OVNIs a sério? Você consegue recordar quando ouviu falar disso pela primeira vez? Sim, na minha juventude havia uma imensa curiosidade sobre esses fenômenos, e era uma curiosidade sadia, porque o noticiário colocava esse tema como matéria de escritores, de jornalistas, de curiosos, e que chamava a atenção de todos nós. Isso foi para o cinema, isso foi para a literatura, e isso me chamava a atenção, e eu nunca acompanhei de perto, mas sempre tive curiosidade de ver o noticiário e principalmente daqueles fenômenos que tinham alguma relação com as preocupações de defesa nacional. Aqui no Brasil você tem centenas de episódios, mas 3 pelo menos foram acompanhados de perto pelas Forças Armadas e pelo sistema de inteligência e de defesa. Um ocorrido no Pará, nos anos 70, outro ocorrido nos anos 80, aqui em São Paulo, em São José dos Campos, e outro ocorrido nos anos 90, aqui no sul de Minas, na cidade de Varginha. Esses episódios foram documentados, foram acompanhados, as Forças Armadas interessou-se pelo tema porque pudessem representar algum risco para a segurança, algum risco para a defesa. E isso, naturalmente, para mim, que sempre tive uma preocupação com a questão da defesa nacional, da segurança nacional, como parte, inclusive, da política externa do Brasil, me levou a acompanhar com alguma curiosidade esses 3 episódios, pelo menos. Estou empolgado para falar de todos os 3 eventos. Eu quero começar com Operação Prato, em 1977, em Colares. É um caso fascinante e muito obscuro, porque você tem as pessoas nesse vilarejo de pescadores no Nordeste que estavam sendo aterrorizadas, essencialmente. Chamaram de chupa-chupa porque estavam tirando o sangue deles. O prefeito ficou completamente apavorado. Havia homens e mulheres dormindo amontoados, um número de 50 ou 60, em um lugar só, para os homens defenderem as mulheres, porque normalmente os alvos destes ataques eram mulheres jovens, do que pareciam ser lasers e energia direcionada, atirados contra elas. Portanto, o que você sabe sobre isso? E o que especificamente você sabe que o público talvez não saiba? Jesse, o que todos nós que acompanhamos esses fenômenos sabemos é o que está documentado, que não é pouca coisa, porque há depoimento dos militares encarregados de montar essa operação, porque foi deslocada uma força para acompanhar esses fenômenos, e há depoimentos dos militares e depoimentos, inclusive, de uma médica que acompanhou as vítimas dessas incursões, desses seres estranhos ou não identificados. E eles, o método era sempre o mesmo. Vinha um objeto, jogavam faixa de luz que iluminava a pessoa e paralisava ela. Por dentro desse faixa de luz, que era de cor branca ou amarelada, vinha um outro faixa de luz com uns 30 centímetros de diâmetro que focava na região do peito. E por dentro desse vinha um outro faixa de luz avermelhado, como se fosse um laser, que fazia perfuração, extraía sangue e ao mesmo tempo injetava alguma coisa, que a gente presume que seja um implante, alguma coisa assim, no corpo da vítima. E houve várias mortes. A gente, segundo a doutora Velaide Cecim, que ainda está viva, inclusive,
A suspeita de que sejam raios laser, mas ninguém sabe exatamente que tipo de raio é que atingiu as pessoas. E essas pessoas, depois de atingidas, ficaram com perfuração, ficaram com perda de sangue, sofreram anemia, sofreram outros a dormência no corpo, uma série de sequelas que foram identificadas pela médica que deu assistência a essas pessoas. E os oficiais que testemunharam, que acompanharam, que montaram a operação nesse vilarejo do Pará, documentaram inclusive a aproximação desses objetos que eles não conseguiam identificar. Então, isso já está plenamente documentado. Agora, uma parte dos relatos desse episódio e dessa operação, que foi uma operação demorada, permanece ainda reservado em domínio das instituições armadas, das Forças Armadas. Mas o que há documentado é plenamente passível de comprovação da existência do fenômeno, das pessoas que foram vítimas da excursão desses objetos não identificados e relatos de pessoas absolutamente críveis, que são oficiais das Forças Armadas e a médica que atendeu esses pacientes com as sequelas desse episódio que aconteceu lá no estado do Pará. E houve uma investigação que veio disso, que foi chamada de Operação Prato. E teve o capitão Holanda Lima, que liderou e levou toda uma equipe. Documentaram mais de 300 episódios de contato, tiraram 500 fotografias e gravaram 15 horas de filmagens Super 8. E havia toda uma documentação que tinha mais de 2.000 páginas. Ele próprio, de fato, viu um ser extraterrestre que usava uma roupa espacial e o ser meio que o abraçou. E ele falou disso publicamente 2 décadas depois, em 1997. E infelizmente ele cometeu suicídio alguns meses depois. As filmagens Super 8. Isso ainda existe em algum lugar no Ministério da Defesa. Você chegou a ver e você tem acesso a isso? Jesse, não há dúvida sobre a existência de uma operação oficial das Forças Armadas do Brasil para acompanhar esse fenômeno, com esse título de Operação Prato. Então isso não está em discussão. Essa operação aconteceu, foi uma operação oficial, dirigida pelas Forças Armadas, para acompanhar esses fenômenos lá no estado do Pará. Segundo fato, a existência do diagnóstico e do depoimento da médica sobre as vítimas da incursão desses fenômenos. Isso também não há dúvida. A dúvida que resta é sobre o relatório que não foi documentado e não foi divulgado, que o então capitão e depois coronel, quando morreu já era coronel da reserva, essa parte do relatório que permanece reservado, que permanece em segredo, é que nós não podemos analisar e nem testemunhar exatamente o que consta. O que nós temos é aquilo que já foi publicado e divulgado e que está lá amplamente descrito, o contato, o testemunho e o depoimento insuspeito dos oficiais e dos integrantes das Forças Armadas que foram responsáveis por dirigir a operação. Isso nós não temos dúvida. Olha, você parece ser uma pessoa muito ponderada, que não admite qualquer evidência anômala, sem refletir muito antes. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu em Colares? Porque tem um padrão tão bizarro de fatos, perfurações, extração de sangue, também queimaduras ultravioleta em muitas pessoas, e houve a presença de uma médica, uma mulher no caso, que como se sabe veio a público, falando de 2 mulheres que tiveram derrames, que morreram devido a esses episódios de contato. Você tem alguma teoria sobre o que causou tudo isso?
há uma lista das sequelas. Essa lista consta do diagnóstico da médica. Não foi apenas AVC, não foi apenas anemia, não foi apenas perda de sangue, outras consequências, dormência no corpo e outras mais que estão lá relacionadas como consequência do contato dessas pessoas com esses objetos e esses seres que não são identificados. Olha, eu não tenho o conhecimento científico, não pude estar presente durante o episódio para tecer uma teoria da origem e do que venha exatamente ser o que foi testemunhado não só nesse fenômeno lá de Colares, como nos demais, em Varginha também. Se a ciência não conseguiu resolver com todos os seus recursos, com todos os seus meios, seria imprudente, né, da minha parte me antecipar à ciência que acompanha esses fenômenos e estabelecer uma teoria própria, né? Eu acho que não seria prudente da minha parte me aventurar em oferecer um diagnóstico depois de décadas de esforço de especialistas, de cientistas e de gente que se dedicou a isso a vida inteira, como o próprio Nico Pope, que morreu dizendo que, olha, 8% ninguém sabe o que é. E sou eu que vou saber. Faz sentido. Sabe, o Jacques Vallée é um dos pioneiros da pesquisa de OVNIs. É francês, é um astrônomo, chegou a participar da invenção da internet. E ele foi até Colares para investigar e também concluiu que os diários dele se chamavam A Ciência Proibida. E ele concluiu porque ele chegou a falar com a doutora Carvalho, que atendeu 35 pacientes que tinham todos as mesmas queimaduras, perfurações, as duas que morreram de derrame. E ele ficou chocado com o fato da ciência não poder simplesmente investigar, como se fosse demais para seres humanos suportarem, para nossa compreensão epistemológica. Então, acho justo não chegar a uma conclusão, mas eu espero que possamos estudar isso de uma maneira mais oficial. Obviamente você é candidato a presidente, há boatos sobre conversas entre você e o Bolsonaro, eu sei que houve umas questões com democracia cristã. Se você fosse eleito, você iniciaria essa conversa de uma maneira mais oficial? Você tentaria conseguir as mentes brasileiras mais brilhantes para falar desses assuntos? Sim, desde que o denominador comum seja o interesse nacional, as reservas que protejam a segurança do país, porque há aqui quase que um senso comum liberal de que o Estado não deve ter segredo. As pessoas podem ter segredo, as empresas podem ter segredo, mas há gente que acha que o Estado não deve ter segredo. Eu acho que tem segredos que são pessoais, segredos que são comerciais, segredos que são empresariais, segredos que são científicos, segredos que são tecnológicos e segredos que são nacionais, do interesse público, do interesse do Estado. O Estado, muitas vezes, é obrigado a ter procedimentos que ele não pode anunciar publicamente, principalmente na área de defesa, na área de política externa, na área de inteligência. Essas informações serão reveladas na medida em que, comumente com outros países, por isso que eu relacionei a divulgação dessas informações reservadas no Brasil, condicionei a divulgação dessas informações nos Estados Unidos, porque boa parte dessas informações, pode ter certeza, são compartilhadas. Se um homem como o especialista que migrou da Inglaterra para os Estados Unidos para fazer o mesmo trabalho, é porque havia uma espécie de reciprocidade, ou se quisermos chamar de cumplicidade, entre as inteligências dos estados no compartilhamento dessas informações. Então, nessa medida em que essas informações possam ser compartilhadas e divulgadas com reciprocidade, nós deveríamos fazê-lo em benefício
da ciência, em benefício do conhecimento, por mais que isso possa, muitas vezes, né, levantar nas pessoas uma sombra de incerteza e de dúvida, né? Porque você vai admitir, por exemplo, admitir a existência de vida fora do nosso planeta não é uma coisa simples. Não envolve apenas ciência, envolve moral, envolve filosofia, envolve religião. Você vai mexer com nervos muito sensíveis da história, da cultura humana, da tradição humana. Então é preciso ter cuidado quando você toca nesses nervos sensíveis dos valores da humanidade. Então é preciso ir com cuidado. O Brasil é muito interessante no tocante ao que você disse, porque é como se fosse um ponto de interseção entre catolicismo tradicional, ou seja, há pessoas que praticam catolicismo tradicional, mas também o candomblé, Umbanda, os espíritas do kardecismo dos anos 1850, que tinha sua classificação própria de seres não corpóreos, um número enorme de seguidores no Brasil. Portanto, é um lugar muito interessante porque você tem o elemento religioso tradicional, mas existe também essa abertura a esses fenômenos. Então, do seu ponto de vista, você acredita que no Brasil pode-se discutir sobre OVNIs a partir do catolicismo? Como as pessoas reagiriam no Brasil? Porque, a meu ver, eu acho que parece mais natural, parece que existe uma abertura à discussão dos fenômenos do que em lugares, até como os Estados Unidos, mas... Jesse, a preocupação com esse tema aparece de forma, às vezes, muito indireta. Quando eu era muito jovem, foi lançado aqui um livro que fez o maior sucesso. Todo mundo lia esse livro. Seriam os deuses astronautas. Se os deuses seriam os astronautas, se foram eles que fizeram as pirâmides. Isso gerou uma curiosidade muito grande. As pessoas, esses filmes que tratam de aliens, que tratam de possibilidade de vida não terrena, também causa uma comoção, uma grande curiosidade quando a ficção trata desse tema e desse assunto. Então isso demonstra que as pessoas têm um grande interesse e uma grande curiosidade. E talvez mais do que interesse e do que curiosidade, isso reflita e revele uma preocupação existencial. Ou seja, o que é que nós somos no mundo? Somos só nós? E se não somos só nós, como explicar essas outras formas de vida, esses outros seres? Se nós fomos aqui criados à imagem e à semelhança de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos preparados para uma outra circunstância, para uma outra situação? Eu acho que isso é preciso ser abordado com muito respeito e com muito cuidado. Não é um terreno onde você possa tratar com especulação, só com especulação. A não ser a especulação da ficção. Aí tudo bem, o cinema, a literatura pode dizer que os deuses eram astronautas, que o aliens, o 15º, o 18º, sei lá quantos passageiros. Aí é a ficção. A ciência tem uma outra esfera de responsabilidade. A ciência não pode tratar dessa forma. Tem um livro do Carl Sagan, que foi talvez o maior divulgador científico lá dos Estados Unidos, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele trata exatamente do nível de ignorância científica da sociedade dos Estados Unidos, dos dirigentes, dos governantes. O presidente Ronald Reagan consultava uma cartomante, segundo ele, para tomar suas decisões. Na época, ele dizia que só tinha uma pessoa no mundo que tinha alguma formação científica, que era a primeira-ministra da Inglaterra, que tinha uma formação em química. Ele dizia o seguinte: a ignorância é muito grande. O cidadão americano comum tem o mesmo nível de informação do final do século XIX. E essas pessoas olham para a ciência com muita distância. Ela vê um mundo explicado muito mais pela presença dos demônios do que pela presença da ciência. Então, você precisa levar em conta essa situação. Dizer que foi feita lá uma pesquisa com os americanos para explicar por que os dinossauros tinham desaparecido, e 90% dos americanos responderam que eles não couberam na Arca de Noé.
e que por essa razão desapareceram, porque foram deixados à margem da Arca de Noé. Então é preciso levar em conta essa situação, que não é só a dos Estados Unidos, é a do mundo inteiro. É verdade. E esse é um grande livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Entretanto, Sagan é interessante porque ele escreveu o filme Contato e o livro Pálido Ponto Azul. E nos seus diários de quando era mais jovem, ele especula muito sobre OVNIs, existe um encantamento pelo universo, e ele fala sobre objetos platônicos, sabe, como coisas tipo objetos de dimensões superiores, como por exemplo um tesserato, do qual só dá para ver a sombra a partir de um plano inferior. Então, eu fico na dúvida, eu fico imaginando o que ele pensava de fato a respeito de OVNIs, mas eu sei que a Nancy Reagan e provavelmente o próprio Ronald Reagan tinham um astrólogo. Mas de repente, às vezes, maneiras mais místicas de pensar também possam ser válidas, sabe? Como por exemplo a Baba Vanga, que aconselhava líderes mundiais. Acho até que o Bolsonaro, que você agora tem uma relação mais amistosa, acho que ele também tem um astrólogo, não tem? Tem, e tem uma astrologia e consultava também o conhecimento, que é a astrologia egípcia. Não é a astrologia que vende horóscopo nos jornais diários. Essa aí é uma outra coisa. A astrologia que era cultuada no Egito, ela tinha uma base, que era o exame rigoroso dos astros. Não era essa invenção para vender pacotes de astrologia e de horóscopo nos jornais diários. Há um outro livro importante do Carl Sagan que chama, não sei em inglês, o título aqui traduzido no Brasil foi Bilhões e Bilhões. E ele trata essa questão também com muito cuidado e com muita sensibilidade. Eu acho que dessa forma, entendo que o cuidado da ciência em abordar esse tema é levando em conta o nível de informação científica das pessoas. Você não pode causar desespero, você não pode causar pânico, porque é fácil de causar pânico. Você conhece o episódio do Orson Welles num programa de rádio? Ou seja, causou pânico, simplesmente contando uma história que não era verdadeira, que era uma fake news. Mas como um comunicador competente, eficaz, como era o Orson Welles, conseguiu causar pânico num programa de rádio. Então eu compreendo o cuidado da ciência, a prudência da ciência, porque é diferente de uma afirmação, de uma peça de literatura, de um conto, de um romance, de um filme. A ciência, quando se pronuncia sobre o assunto, tem naturalmente um peso distinto e diferenciado dos autores de ficção. Muito bem dito. Eu quero seguir adiante em ordem cronológica. Então, falamos sobre Operação Prato, Colares em 1977. Em 1986, em maio, vocês tiveram 21 objetos não identificados, avistados em 4 estados brasileiros diferentes. 6 caças foram enviados a partir de bases perto de Brasília e do Rio, e todos eles foram acionados por causa desses objetos, e a Força Aérea faz um pronunciamento oficial muito fascinante sobre o episódio, dizendo, basicamente, essas são aeronaves voando de uma maneira que tecnicamente não compreendemos, voando a velocidades altíssimas e capacidade de manobra. O que você sabe sobre essa noite em 1986? Houve, inclusive, os caças que nós dispunhamos eram muito modernos na época, né? Eram os F-5, que eram caças americanos, mas também tínhamos os Mirage, de uma base lá perto de Brasília, a base de Anápolis, que foi construída ali muito perto da capital do país, a base de Anápolis. E esses caças se deslocaram da base de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e da base de Anápolis, lá em Goiás, para realizar essas interceptações. Mas depois, outros pilotos da Força Aérea Brasileira
relataram fenômenos muito semelhantes. E muito depois, já nos anos 80, relatos de pilotos da Força Aérea que foram registrados, um deles, inclusive, se deslocando do Chile para o Brasil, conduzindo um caça, revela que um objeto aproximou-se numa velocidade muito grande e quando ele tentou se aproximar, o objeto afastou-se. Isso está registrado numa velocidade de 25 mil quilômetros por hora, segundo o que o radar conseguiu captar. Então, não há dúvida da existência dos fenômenos. Pude observar. Sentei para conversar com José Manuel Fernandes, que trabalhou na Força Aérea por 34 anos e era controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 19 de maio de 1986. Foi a mesma noite do avistamento em massa, conhecido como a Noite dos OVNIs. Fernandes assistiu em tempo real aos caças perseguindo e interceptando os OVNIs, sendo totalmente e amplamente superados. Pude observar o F-5 partir em direção ao objeto em velocidade supersônica e tentar se aproximar. Porém, curiosamente, e isso eu posso garantir aos senhores, que embora o F-5 com velocidade supersônica percorresse a trajetória no espaço e deixasse um rastro, né, de deslocamento, o objeto simplesmente brincava, porque ele sumia e aparecia um ponto distante. Aí o F-5 tentava se aproximar mais e o objeto sumia e aparecia muito mais à frente. Então, até corrobora a informação do Jádio. O que há é a dúvida sobre o que são esses fenômenos. É isso que ainda precisa ser investigado, discutido, identificado. E talvez esse possa ser um esforço que interesse muito mais a área da ciência do que a área da defesa. Porque, de fato, como consequência para a defesa dos países, isso nunca foi registrado como um risco nem como um perigo, tá certo? Registrado. As informações que esses objetos podiam colher, podiam estar interessados em capturar, isso também não tem como você averiguar. Agora, consequência, risco ou dano para a defesa do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da União Soviética, não há registro de que esses fenômenos tenham resultado em dano para os países. Portanto, do ponto de vista da defesa, é uma preocupação permanente, mas não é o risco. Tanto é que arrefeceram no Brasil as preocupações na área de defesa com essa questão. Agora permanece a interrogação, a área de sombra e de poucas luzes do ponto de vista da ciência. Até hoje esses fenômenos são mais sombra do que luzes do ponto de vista científico. Você falou de alguns desses casos de OVNI no contexto de tecnologia avançada. Você acha que parte do que foi visto nessa noite em 1986 ou algum dos outros fenômenos no Brasil possa de fato não ser atribuído a outros seres, e sim nossa própria tecnologia avançada? Como você sabe, os Estados Unidos já conduziu operações secretas militares no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. Jesse, é muito difícil você acreditar que os Estados Unidos dominem tecnologia para produzir objetos que se desloquem a 25 mil quilômetros por hora. Os Estados Unidos sacrificaram a geração dos seus melhores pilotos na tentativa de ultrapassar os russos na corrida espacial. Quando o Gagarin
fez a primeira viagem em órbita e o mundo recebeu com espanto, os Estados Unidos entraram numa situação de desespero e de pânico, porque foram superados num acontecimento que deu à União Soviética projeção mundial. Gagarin era recebido em Nova York e em São Paulo como uma celebridade, respeitado, querido, admirado pelo mundo. Para superar isso, o escritor americano escreveu, inclusive, um romance, tem um filme sobre isso. Eles reuniram os principais, os melhores pilotos numa base dos Estados Unidos. E a maioria morreu tentando ultrapassar, porque não tinha equipamento, não tinha material. Esse material não resistia a um voo espacial. E as viúvas recebiam a notícia da morte dos seus maridos, né, dos seus esposos, desses jovens pilotos, porque não havia material. Se os Estados Unidos tivessem esse material que resistisse a o que foram testemunhados com esses objetos, eles não teriam sacrificado os seus pilotos. Não sei se foi o Paul Kennedy, um escritor, que descreveu isso num belo romance sobre... Não, o mesmo que escreveu A Fogueira das Vaidades. Esse que escreveu um livro... O Tom Wolfe escreveu Os Eleitos. O Tom Wolfe escreveu um romance sobre o sacrifício desses jovens pilotos para a corrida espacial dos Estados Unidos. Então eu não acredito que possa ter sido um objeto de espionagem dos Estados Unidos e nem dos russos também. Não tinham a disponibilidade do material com esse grau de resistência a esse nível de velocidade. Isso iria derreter a uma velocidade muito menor. Então, essa explicação também não é razoável. Pois é. E ainda nos anos 80, os Estados Unidos estavam começando a fabricar aeronaves furtivas. Mas até em relação aos mais avançados, os rumores eram de que atingiam Mach 4, Mach 5, ou seja, em torno de 5.000 a 6.500 km por hora, então 25.000. É num nível de avanço inatingível. Talvez um drone não tripulado, mas eu acho muito difícil de acreditar. Então você concordaria com o pronunciamento do brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, da Força Aérea? De que essas coisas foram de fato detectadas, é o que é, e que não sabemos. Você concordaria com isso, de que é genuíno? Concordo, claro que sim. Claro, nós não sabemos o que são esses fenômenos, o que são esses objetos. E é tão difícil de identificar que a própria ciência não consegue construir uma teoria sobre isso. Consegue construir uma teoria sobre o que não é. E é objeto de fabricação humana, não pode ser. Porque não há na ciência a capacidade de construir materiais com esse nível de resistência. Não há liga capaz de resistir a esse procedimento desses objetos e desses fenômenos. Nenhum objeto construído pelo homem tinha capacidade de se tocar. Imagine nos anos 40, já na Inglaterra, depois nos anos 70, nos anos 80, que tipo de material resiste a um deslocamento a uma velocidade de 20 km? Não pode ser. Aqui não. Nem nos Estados Unidos, na Rússia. Quem mais poderia fazer isso? Estava à frente da fabricação de ligas especiais para foguetes, para espaçonaves, eram a União Soviética e os Estados Unidos. Eram esses. Mas com esse nível de sofisticação, não. Alguns dos padrões são simplesmente incríveis. Você vê curvas a 90 graus, ou seja, quebrando as leis de Newton, conservação de momento linear. E o capitão Viriato gravou essa coisa no radar. E gravou que estava se deslocando a Mach 15, em zigue-zague. Se você fosse eleito presidente ou vice-presidente, você iria a fundo a respeito desses dados do radar e você consideraria expor ao público essa informação de radar, as filmagens Super 8 de Colares, para expandir pesquisa e estudo? Eu preferia examinar todos esses relatórios, examinar todas as imagens disponíveis, consultar naturalmente no mundo os interessados na mesma matéria. Há interesse
multilateral, isso não é um interesse só nosso. Provavelmente nos Estados Unidos há um universo de interesses em identificar esse fenômeno, na Rússia da mesma forma, talvez hoje na China também, na Alemanha ou na Inglaterra. Então eu acho que isso deveria ser objeto de um acordo multilateral entre os países e com a participação dos dois elementos importantes que são as áreas de defesa e de ciência, o mundo da ciência, quem sabe uma conferência internacional que cuide dessa matéria, consultando especialistas, cientistas, físicos e especialistas em defesa, para que o mundo passe a tratar com mais transparência, com mais responsabilidade e com mais curiosidade científica esses fenômenos, para que não fique apenas no mundo da ficção, porque a ficção consegue explorar muito bem a curiosidade e a preocupação existencial da humanidade com esses fenômenos. Essa é uma visão bonita e eu espero que isso aconteça, porque tem todos esses padrões que vão se desenvolvendo se você pesquisar essas coisas a fundo. Mas eu acho que grande parte da comunidade científica prefere fazer vista grossa. Um exemplo seria o fato de que a bacia do rio Amazonas é de 7 milhões de quilômetros quadrados. E você tem afluentes Brasil afora. E a água tem um papel crucial nos fenômenos de OVNI. Às vezes submergem na água, emergem da água. Há lendas indígenas sobre seres aquáticos, esse tipo de coisa, que datam de séculos. Seria super interessante ter uma espécie de coalizão dos cientistas mais brilhantes de vários países, realmente investigando de maneira séria, sem viés. É porque talvez não haja no fenômeno desconhecido do espaço um interesse econômico visível. Por que o Einstein chegou à teoria da relatividade? Porque havia uma busca do homem pela transformação da matéria em energia. Era o capitalismo em expansão, o sistema precisando de energia, a energia era escassa, mas era o insumo fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, e cientistas de todo o mundo passaram a buscar um caminho para transformar matéria em energia. E a teoria da relatividade, ou seja, a equação do Einstein, de que a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é a ideia de transformar uma pequena partícula de matéria em uma grande quantidade de energia. E isso deu a teoria da relatividade. Não há essa necessidade no âmbito da identificação desses fenômenos, porque não há um objeto econômico claro. Se houvesse, talvez, o mundo tivesse mobilizado as suas academias, os seus cientistas. Os Estados Unidos destinam mais da metade do seu orçamento de investigação científica à área militar, mas isso nunca foi propriamente um objeto dessa investigação. Então eu acho que quando isso aparecer como uma possibilidade, quem sabe a ciência se interesse em identificar. Aparece hoje mais como uma preocupação existencial, como uma curiosidade. E, infelizmente, a ciência que é financiada não vive de curiosidade, ela vive de objetivos muito mais práticos, de demandas muito mais materiais do que propriamente de curiosidade científica. Mas os governos podem mobilizar uma parte da sua ciência em atividades multilaterais para se dedicar primeiro a reunir as informações e, reunidas as informações, encontrar o que há de comum e o que é possível avançar. Talvez numa primeira conferência sobre o assunto isso não seja resolvido, mas você estabelece um processo que pode fazer com que
o mundo tenha alguma luz numa área que até hoje nós só temos sombra. Falou bem. E eu acho que, por mais que o estudo de OVNIs, propulsão exótica, energia livre, essas coisas, parece meio inútil. Porque, de certa maneira, mesmo falando de semicondutores, foi uma coisa que veio de um bando de gente que era considerada maluca de Copenhagen, pensando a respeito da natureza da realidade. E, antes disso, falaram que o eletromagnetismo era a última palavra, não haveria nada além disso. E aí vem a revolução quântica. E até em relação ao eletromagnetismo, Marconi teve que ouvir que ele não era um bom aluno, que era louco, que nunca poderia enviar ondas eletromagnéticas até onde ele de fato levou. Então eu acredito que existe muito valor em gastos governamentais em ciência aparentemente inútil, porque acaba se tornando a ciência mais útil, a ciência mais existencial. Lida diretamente com a contemplação da realidade em si. Exatamente. Por quê? Porque a ciência, ela vive muito de experimentar, tá certo? A máquina a vapor é uma invenção de 2000 anos. Um cidadão lá do Egito, Herón de Alexandria, percebeu que ao aquecer a água, o vapor gerava uma energia mecânica. Mas essa descoberta ficou 2000 anos, até que alguém na Inglaterra disse, não, essa energia mecânica descoberta pelo Herón de Alexandria pode mover um tiar a vapor. E aí, a máquina a vapor do Herón de Alexandria transformou-se no instrumento da Revolução Industrial na Inglaterra. E depois da Revolução Militar, porque a Inglaterra, então, criou a canhoneira a vapor. E com isso a Marinha Britânica dominou a China, dominou o mundo inteiro. Então essa transição do conhecimento experimental para o conhecimento tecnológico e para a atividade econômica é um passo natural e que a humanidade assim conhece. O Einstein provavelmente não estava pensando na bomba atômica quando pensou em transformar matéria em energia. Mas o que aconteceu foi como a máquina a vapor transformou-se na canhoneira a vapor, tá certo? A matéria, urânio, transformou-se na bomba atômica que foi jogada lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Mas é assim que a ciência funciona, para o bem e para o mal. Varginha, com uma população de 130 mil. E em janeiro de 1996, algo simplesmente extraordinário aconteceu lá. Eu tenho um amigo que é documentarista, se chama James Fox, e ele fez um filme chamado Moment of Contact. E ele falou com entre 15 a 20 pessoas, dentre elas algumas viram seres e gente que viu a nave. Ele determinou a trajetória de voo, e basicamente essa nave em forma de charuto ou tic-tac aparentava ter uma espécie de rombo e vazava combustível atrás. Caiu num lugar chamado a Fazenda Maioline e um piloto de ultraleve chamado Carlos de Souza, que também é professor de geografia, segurou pedaços da nave com as próprias mãos. Na estrada, ele fez uma curva de 360 graus, ele perdeu totalmente os motores e ele desceu. Ele deu um pique, bateu a parte traseira dele destroçou vários pedaços e a parte dianteira dele, que seria praticamente metade, correu, encostou numa árvore. A frente parou, encostou. Literalmente ele fez isso, ele veio e encostou na árvore, tá? Fez aqui, ó. Encostou na árvore, ficou aqui parado. Eu conversei com Carlos de Souza, o piloto brasileiro e professor de geografia cuja vida mudou em 19 de janeiro de 1996, quando ele viu uma nave desconhecida perder controle e cair. A primeira coisa que eu observei, que me chamou muita atenção, foi o cheiro. Por quê? Porque eu estava esperando, nesse momento, um cheiro de diesel, combustível, querosene de aeronave, e normalmente tem um cheiro muito forte. E pelo contrário, o cheiro que tinha no local da queda era um cheiro de amônia com ovo podre, era um cheiro muito forte. Eu não sei qual a substância ou o combustível que estava lá, era uma coisa muito forte.
uma coisa diferente. E aquilo começou a arder os olhos, queimando os olhos. Achando que estava vendo um dirigível ou algum tipo de nave experimental, o primeiro pensamento de Carlos era de que tinha gente dentro. Então ele correu ao local da queda para prestar socorros, e aí se deu conta de que não era um acidente aéreo comum. Um soldado enorme, fortão, o cara dava uns 2 em mim, tá, super forte, veio correndo, vai embora, vai embora, vai embora. Só que nesse momento eu vi vários pedaços do objeto no chão. Eu baixei e peguei um pedaço do objeto. O objeto ele era meio curvo, meio curvado. E aí eu fiquei surpreso, eu falei, meu Deus, não tem peso nenhum. Sabe aquelas folhas que você tem de embrulhar frango de alumínio que a mulher usa na cozinha normalmente para assar? Era a mesma coisa, o mesmo peso, não tinha peso. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa, é estranho isso. Tudo bem. Aí eu peguei e falei, vou guardar. Quando que eu vi, que vinham vindo, falei, vou guardar. Eu peguei e amassei. E abri a mão. Sabe o que você faz? Esse movimento para abrir a mão para colocar no bolso? Tem esse movimento? O que aconteceu? A folha fez isso. Voltou ao formato normal. Apareceu um comboio militar. E então os soldados começaram a cercar o local. Antes de chegarem até ele, algo no chão lhe chamou a atenção. Um objeto metálico brilhante dos destroços. E aí chegou esse soldado, encostou em mim, pegou o rifle e começou a bater no meu peito. Vai embora, vai embora. E eu comecei a questionar ele. Falei, não, tem pessoas lá precisando de ajuda. Eu vou ajudar, eu sou piloto, cara. Eu sei o que estão passando. Deu um passo para trás, levantou a arma, engatilhou, botou em direção à minha cabeça, bem aqui, e falou para mim, eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Se você não for embora, eu vou abrir a tua cabeça ao meio. E, posteriormente, ele foi preso por uns homens usando ternos escuros. Os seres fugiram. 3 mulheres, a meu ver, muito sinceras, viram os seres, tinham olhos vermelhos, uma pele de coloração marrom, e parece que um dos seres depois foi preso pelos militares por um cara chamado Marco Xerezi, que era soldado, e parece que ele morreu por causa de uma lesão perfurante do ser. E até o Armando Fortunato, que conduziu a autópsia, basicamente viu que era uma bactéria que ele nunca tinha visto antes. E todas essas pessoas no hospital falando de um ET sendo tratado. Tem um neurocirurgião chamado Ítalo Venturelli, que administra toda uma cadeia de 3 hospitais regionais onde eles abrigaram esse ser. Ele estava lá e ele estava checando o trabalho de um cara que suturou e, de fato, operou de maneira rudimentar o ser extraterrestre. Então, você tem uma sequência de eventos, vários depoimentos sobre gente que viu o ser. Para mim é o caso de OVNI mais interessante do mundo. Em termos de registro, porque isso foi nos anos 90, então muita gente ainda está viva. O que você acha desse caso? Sabe que esse episódio criou uma celebridade no Brasil. Essa celebridade se chama o ET de Varginha. Ninguém viu o ET de Varginha, mas todo mundo conhece o ET de Varginha. Aliás, esse fenômeno do ET de Varginha transformou-se num fenômeno nacional. Aliás, as pessoas de vez em quando tratam até em tom de brincadeira, né? Quando aparece alguém que fica muito conhecido, está mais conhecido do que o ET de Varginha. Agora, se o ET de Varginha não tornou-se visível, o fenômeno tornou-se documentado. Também documentado na área militar e documentado na área de saúde, na área médica. Os depoimentos, se não todos, mas pelo menos na maior parte, são depoimentos conhecidos, são depoimentos revelados. Estamos falando sobre depoimentos de médicos como o Dr. Ítalo Venturelli, o neurocirurgião-chefe do hospital regional. Ele relata que chegou para trabalhar como se fosse um dia qualquer. Seu colega, um outro neurocirurgião chamado Dr. Marcos Vinícius, o chamou para conversar.
Primeiro mostrou para Venturelli uma fita, uma filmagem pouco nítida do que parecia ser uma criança com uma deformidade, sendo enfaixada após um procedimento. Mas aí Marcos Vinícius insistiu que Ítalo visse seu paciente pessoalmente. Ele traz Ítalo para dentro da sala, onde ele fica frente a frente com o ser, por 4 minutos inteiros. Ele estava só deitado com o campo cirúrgico aqui, uma mão para dentro, outra para fora, assim. Aqui nada. E tranquilo. A cama sentadinha assim, como a gente põe em paciente neurológico, né? Aos poucos ele se deu conta da realidade, de que esse paciente não era humano. Que tinha braços, tinha peito. A esposa do Hall me perguntou se tinha mamilo. Eu não vi mamilo. Não vi mamilo. Deitado assim, não vi. Pescoço, boca muito pequena. O olho assim, como se fosse uma gota. Assim. Lilás. E muito sossegado. Não havia sofrimento nenhum ali. Não sofrimento nenhum. Não tinha mau cheiro, não tinha odor, não tinha pessoa nervosa, não tinha nada diabólico. Um ser angelical ali. Muito em paz. É difícil de mencionar o quão bizarra essa experiência deve ter sido. Um neurocirurgião chegando para um dia de trabalho aparentemente normal, para depois encontrar uma criatura aparentemente alienígena, deitada numa cama hospitalar. Não está sangrando, não está com dor, está respirando bem, tudo tranquilo. Eu falei assim, tá tudo bem, né? O ser olhou para mim, eu sempre falo, olhou com um olhar muito bonito. Não tinha um olhar de julgamento, não tinha um olhar de medo, tinha um olhar de que uma pessoa que está compreendendo muito bem o que está acontecendo, só que era uma pessoa diferente, né? Um ser diferente, não era nada humano, não era anomalias humanas, era um ser diferente. Eu lido com humanos há 46 anos, na época há uns 30 anos, a gente sabe diferenciar quando é um humano, não é um humano, né? O que intriga é que não tenham gerado, por exemplo, a iniciativa de submeter aqueles que testemunharam, tanto na medicina quanto na área militar, a um escrutínio que ajudasse a iluminar o episódio e a construir hipóteses sobre o que foi visto, sobre o que foi testemunhado, sobre o que aquilo significava, sobre as possíveis origens. Não, foi colocado uma pedra em cima, o problema foi tratado assim com muita reserva e não foi à frente, né, a possibilidade de se esclarecer o que aconteceu, a não ser na cidade de Varginha, que se transformou de certo modo uma referência turística. A municipalidade criou lá um museu para valorizar, reconhecer o fenômeno, documentar e dar sentido de continuidade, de permanência, tirar do mundo da fantasia para transformar num fenômeno da história da cidade, da história da região, aqui no sul de Minas. A cidade, aliás, é vizinha da terra do grande astro do futebol mundial, do Pelé, é perto de Três Corações, que é a cidade do Pelé, a cidade de Varginha. Eu já tive a oportunidade de ir a Varginha e de ir a Três Corações, e lá o fenômeno é dado assim como certo, que não há dúvida, que aconteceu. Agora, oficialmente, por exemplo, as autoridades de saúde, o Conselho Federal de Medicina, porque há médicos envolvidos, não se envolveram no registro, na investigação do episódio. E as Forças Armadas trataram com mais prudência ainda, por razões que envolvem, naturalmente, interesses de segurança nacional, não só de defesa, de segurança, que é algo mais amplo. Pois é, e tinha uma base lá, a ESA, e parece que todos se mobilizaram quando ocorreu a queda. Inclusive teve um controlador de tráfego aéreo que usou o termo USAF, ou seja, que a Força Aérea Americana estava envolvida. E teve também um piloto da Força Aérea que acabou de dar seu depoimento no Congresso
Imagino que você saiba que muitas das testemunhas vieram no meu programa e depois foram dar seus depoimentos no Congresso em Washington. Agora você tem um piloto americano, publicamente, de que basicamente houve missões que foram apagadas dos registros oficiais que aconteciam entre a CIA, a Força Aérea e Varginha durante essa época de 96. My name is Fred Clausen. I'm a retired U.S. Air Force bird colonel and fighter pilot. In order to secure a cargo plane, a specific protocol must be adhered to. The tasking would be sent to Air Mobility Command at Scott Air Force Base, Illinois, who has command authority over all U.S. Air Force cargo aircraft and refueling tankers. Paper trail has begun. Então, você acredita que os Estados Unidos estão envolvidos em muitos desses eventos de OVNIs e quedas de naves no Brasil? Os Estados Unidos estão envolvidos em tudo no mundo. O que se pergunta é no que os Estados Unidos não estão envolvidos. É evidentemente que fenômenos dessa natureza despertariam o imediato interesse dos Estados Unidos. Por quê? Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que um objeto não identificado foi posto ao alcance aqui de algum governo. Um objeto não identificado gera interesse de múltiplas formas. Primeiro, esse objeto é construído com que tipo de material? Tá certo. Qual a tecnologia que permite que esse objeto se desloque a tal ou qual velocidade? Quais são as ligas utilizadas na construção desse material? Quais são os instrumentos usados para a comunicação? Ou seja, qual é o combustível usado para o deslocamento desse objeto? Tudo isso envolve interesse de defesa, interesse científico, e é claro que os Estados Unidos teriam a grande preocupação de que um equipamento desse não caísse nas mãos erradas. Ou nós vamos encontrar esse objeto, ou o russo vai encontrar, o soviético vai encontrar. Então isso envolve um interesse de segurança nacional, de defesa nacional, e um profundo interesse também científico. Ou seja, você pode desvendar um mundo de prognósticos e de perspectivas na constituição de ligas de alta resistência a partir de um objeto desse. Eu não estou dizendo que isso tenha acontecido. O que eu estou dizendo é que o interesse naturalmente existiria. E esse interesse não pararia com o metal. Se você realmente quer entender a tecnologia da nave, você também vai se interessar pelos ocupantes da nave. E no Brasil existe toda uma história paralela sobre isso. De rumores sobre o ET de Varginha ter sido transferido para a custódia dos Estados Unidos. Que a história pegou, levou para Campinas, para um patologista muito famoso, amigo do Dr. Armando aqui, o Palhares, né? E que depois levaram para a área 51, não sei. Isso é o que contam, né? Há uma unidade, um batalhão, lá na cidade de Três Corações, porque lá o Exército mantém a mais antiga escola de sargentos do Brasil, de formação de sargentos do Exército. Nós temos uma outra escola de formação de sargentos da Aeronáutica, mas é no município de São Paulo, de Guaratinguetá. E essa unidade do Exército convive lá com um batalhão que tem uma hierarquia, que tem uma capacidade de mobilização, como fica perto de Varginha, 30 ou 30 e poucos quilômetros, naturalmente essa unidade, ou uma parte dela, foi deslocada para dar suporte a uma operação envolvendo a presença e a existência desse fenômeno. Então, de que há o interesse dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Se isso foi processado e de que forma foi processado, isso aí ainda é uma área bastante nebulosa.
e que há um contato muito grande entre as duas áreas de defesa, principalmente no período em que o fenômeno aconteceu, entre a área de defesa do Brasil e a área de defesa dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida, porque nós temos uma cooperação importante na área de defesa com os Estados Unidos desde da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um pouco antes com a Alemanha, com a França, mas a partir da Segunda Guerra, a cooperação maior na área militar, na área de defesa, passou a ser com os Estados Unidos, porque houve na Itália a presença de uma divisão de exército brasileiro que lutou com os soldados dos Estados Unidos lá no terreno italiano contra a Alemanha. Você foi ministro da Defesa sob Dilma Rousseff em 2015 e 2016. Você chegou a investigar oficialmente OVNIs enquanto estava neste cargo? Não, nós temos outras preocupações. Nós temos no Ministério da Defesa uma área reservada, que só é acessada pelo ministro ou pelos especialistas que trabalham dentro da área. Mas é uma área mais voltada para a questão de inteligência, porque nós temos a inteligência militar, que é a inteligência do Comando do Exército, que tem muita tradição, tem a inteligência da Marinha. Acho que nos Estados Unidos também funciona assim, tem a inteligência da Força Aérea, da Aeronáutica. E nós concentramos essas informações na área de inteligência do Ministério da Defesa. E há, como em qualquer instituição de defesa do mundo, dados reservados, informações que não podem ser disponibilizadas, preocupação com defesa cibernética, porque hoje há uma possibilidade, né, de invasão das instituições e das informações de defesa por hackers, por gente que tem interesse ou em tirar essas informações ou simplesmente bisbilhotar e conhecer e divulgar. Então há uma área que provavelmente seja a área onde essas informações estejam concentradas. E no Comando da Aeronáutica, que era a instituição que acompanhava mais de perto e que recebia os relatos com maior frequência, porque eram oferecidos tanto pelos pilotos militares, como pelos pilotos civis, que muitas vezes reportavam a informação às torres de controle, que também são fiscalizadas e controladas pelo Comando da Aeronáutica. Então, essas informações estão mais concentradas no Comando da Aeronáutica. O Exército também tem, porque o Exército participou em algumas dessas operações, e os relatórios são oriundos de oficiais do Exército. Mas a discussão dentro das Forças Armadas em torno dessa agenda, de certa forma, ela diminuiu bastante nos últimos anos. Não sei se só no Brasil, mas pelo menos no Brasil, essa discussão ou as informações sobre esses fenômenos migrou muito mais para a área civil do que permaneceu na área militar. Você disse que fundamentalmente acredita que alguma coisa aconteceu em Varginha em 1996. Quando se ouve o depoimento de Ítalo Venturelli, o neurocirurgião que administra alguns hospitais, parece ser uma pessoa muito competente, que nunca lucrou com esses depoimentos, e ele disse que ficou cara a cara com o ET durante 4 minutos inteiros. Você acredita nele? Claro que acredito. Por que não acreditaria? Acreditar na existência do fenômeno é óbvio, porque foram fenômenos que tiveram o depoimento de testemunhas insuspeitas. 3 garotas não tinham por que inventar uma visão ou inventar uma criatura para prestar um depoimento. Elas não teriam como e nem por que combinar que viram um fenômeno, uma criatura diferente, que não havia uma situação anterior que tivesse sido testemunhada. O médico e os militares não teriam por que inventar uma situação dessa. Um deles é o Dr. Armando Fortunato. Ele é o patologista forense que conduziu uma autópsia no soldado Marco Xerezi.
Marco, que estava patrulhando Varginha atrás do ser que estava dirigindo seu veículo, o viu no canto do olho. Ele diz ao seu colega para parar o carro. Ele salta e agarra a criatura para apreendê-la e levá-la até o hospital. A infecção que ele teve, ela é extremamente rara. Ela não é impossível, é extremamente rara. Mas a virulência, a gravidade dela é que chamou a atenção do Dr. Giannini. Não deve se descartar um arranhão, um contato com o extraterrestre. Rapidamente, essa infecção se tornou letal. Depois de sua morte, seu caso acabou na mesa do Dr. Fortunato. E as amostras ficaram com um dos patologistas mais respeitados do país, Dr. João Giannini, dono do laboratório IPD em Varginha. O que encontraram no corpo de Marco naquela autópsia foi tão perturbador que ambos continuam falando do assunto décadas depois. Então, o Dr. Giannini disse recentemente, no ano passado, que a bactéria que foi encontrada no material que foi examinado em laboratório, que aquela bactéria não é comum no nosso país e que a bactéria foi extremamente virulenta, uma infecção muito progressiva que foge da normalidade do dia a dia da medicina brasileira. E que ele não descartava, diante das circunstâncias que chegaram para ele, que aquela bactéria poderia ser uma bactéria alienígena. De acordo com o Dr. Armando, a irmã do Marco disse que ele havia entrado em contato com a criatura de Varginha. E depois disso, o Dr. Giannini falou com meu amigo cineasta, James Fox, que a bactéria tinha características evolutivas muito estranhas. I think it was like the term used was you've never seen an advanced bacteria of this strain behave the way it did ever before or since. And even Cesario, who was working on him, it's like I threw the kitchen sink that should have, all the antibiotics I gave him should have saved his life, but it didn't do anything. Like he goes, I've never seen anything like it before or since either. So it was an adaptation or an evolution of a particular bacteria on Earth, but that they haven't seen on Earth that type of evolution. It's the best way he described it to me as a neophyte. So. Então não se trata de um organismo desconhecido, mas sim uma cepa autóctone, se comportando de maneira completamente estranha, sem precedentes, quase que atualizada. Pelos elementos circunstanciais que chegaram a mim, foi de um arranhão determinado na pele do Xerez pelo ET. Eu acho que ele foi vítima da unha do ET. We have pretty good testimony from a number of witnesses on the Brazilian side that the entities, the ET, went back to America, but we don't know what happened to the craft itself. Has he heard any rumors of where the craft went? As informações que estão confiadas ao Ministério da Defesa são absolutamente reservadas, portanto, impossíveis de serem reveladas ou divulgadas em qualquer circunstância, a não ser num acordo internacional. Eu disse que se os Estados Unidos divulgarem, nós também temos o direito de divulgar, mas isso, evidentemente, fica apenas na hipótese. So if the Varginha incident didn't happen, then it wouldn't be classified. So that tells me. James, he already said on record, I know it happened. We just need to interpret what happened. O problema não está na existência do fenômeno. O problema está em explicar, identificar o que foi exatamente aquilo. Essa que é a questão que desperta naturalmente como o desafio. O fenômeno existiu, estava ali. Os objetos apareceram, a criatura foi vista. Mas o que era aquilo? De onde vieram? Qual o sentido também daquelas presenças? O que queriam por aqui? Eu acho que isso é o que deveria mover a preocupação da ciência para começar, pelo menos, a levantar hipóteses. Eu sei que você fala de maneira muito casual
a respeito do fenômeno ser real e o fato de não sabermos exatamente o que é, eu gostaria apenas que você entendesse o quão histórico e sem precedentes e incrível, na minha opinião, é que alguém do seu calibre esteja falando sobre isso. Porque, de fato, até este ano, políticos ao redor do mundo, em instituições civis como a NASA, ou órgãos de inteligência como a CIA, ou até políticos eleitos, praticaram manipulação profissionalmente e basicamente falavam para a população que era tudo falso. Então eu acho incrível que um ex-ministro da Defesa, atual candidato à presidência, que chega a ser a espinha dorsal ideológica de muito da política brasileira atual, diga de maneira tão en passant que, sim, OVNIs são reais. Olha, seria a primeira vez na história que os estados nacionais passariam a se interessar por uma coisa que não existe, tá certo? Por uma coisa que imagina se isso é possível. Por que é que o primeiro-ministro da Inglaterra organizou um gabinete dentro do comando da Força Aérea Britânica para investigar esses fenômenos? Por que nos Estados Unidos também houve uma grande dedicação à investigação desses fenômenos? Por que no Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira criaram uma unidade para acompanhar esses fenômenos? Por que pilotos de caça educados, treinados para conviver com todos os fenômenos no espaço aéreo, relataram em mais de uma ocasião, com detalhes, esses fenômenos? Eles seriam capazes de inventar que se depararam com um objeto capaz de se deslocar a 25 mil quilômetros por hora? Por que eles inventariam isso? Ora, se eles não inventaram isso, se os médicos lá do Pará, ou os médicos aqui de Varginha, documentaram com a sua autoridade profissional, com a sua responsabilidade profissional, esses fenômenos, as pessoas que foram atingidas por eles, né? Por que você deixaria de dar credibilidade a essas pessoas? Agora, isso é uma parte da questão, certo? O depoimento, a testemunha e a existência dos fenômenos. A outra questão é a identificação do que eles significam. Então, a ignorância da ciência não pode ter como resposta a inexistência do fenômeno, porque isso nos remove a idade antiga, quando o homem não acreditava que era a Terra que se movia em torno do Sol. As pessoas não acreditavam porque não conheciam. A ignorância muitas vezes tem como consequência você negar aquilo que você não conhece. Então eu só atribuo a negação da existência desses fenômenos à incapacidade da explicação do que eles significam e do que eles representam. Mas os depoimentos são absolutamente incontestáveis. E gente que tem autoridade na vida para oferecer testemunho como nós temos em todo o mundo. Eu acho que milhões de brasileiros, depois disso aqui, eu espero virar manchete nacional, vão se sentir ouvidos e vistos por seus líderes a respeito desses tópicos, porque eu acho que muita gente viu coisas no céu. Inclusive, em 1954, na Escola Superior de Guerra, ou seja, como o próprio nome diz, houve um capitão da Força Aérea, Oliveira, e ele disse: este fenômeno é real. E ele era um grande entusiasta do tema, e eu acho que nos Estados Unidos temos pessoas equivalentes. Então eu acho que muitas pessoas que... A gente tem um grande pesquisador aqui, o Pacatini, que se aprofundou muito no caso de Varginha, ele está filmando. E muitos desses caras sentiram que não tinham representação por seus líderes, então eu acho que vão ficar muito emocionados que alguém da sua estatura esteja dando uma voz a eles.
Eu não fui abordado, eles tentaram me matar. Sério? Sim, eu tava vindo... Peraí, você tá deixando a parte mais importante de fora. Você tem que contar isso. O que eles tentaram fazer? O que fizeram foi atirar em mim. Atiraram no meu carro. Este é o pesquisador Vittorio Pacatini. Para alguns pode ser fácil descartar OVNIs como uma espécie de operação psicológica moderna. Mas ele se lembra de quando investigar um caso como o de Varginha podia custar a sua vida. Um desses dias, porque eu costumava ir e vir entre a cidade de Três Corações e a cidade de Varginha. Minha mãe morava lá. Eu ficava com a minha mãe. Então você era bem conhecido como o principal investigador disso, indo e vindo. Sim, todo mundo me conhecia. Eu tava lá. Eu chamei a mídia para divulgar o nome dos envolvidos, os militares. Eu dei todos os nomes, as operações, eu era a pessoa que fazia isso. Existem vídeos em todo o país, no mundo inteiro agora, sobre isso. Então, todo mundo me conhecia. E provavelmente o serviço secreto, os serviços de inteligência, provavelmente estavam de olho em todos nós. Uma dessas noites, eu estava voltando de Varginha para Três Corações, para jantar com minha mãe. Relaxar, ter uma boa noite de sono. No meio do caminho, tinha um carro atrás de mim. Eu não acelerei. Eu estava bem calmo, escutando Bocelli, Laura Pausini, música boa. E então, o carro não me ultrapassou. Achei aquilo um pouco estranho. Continuei dirigindo. De repente, bateram no para-choque. O traseiro. 2 vezes. Pelo barulho, eu sabia que eram tiros. E aí eu acelerei para ganhar distância. Certo? Consegui abrir distância desse carro. Eu me afastei para poder parar e abandonar o carro. Caso contrário, eu seria um coelho correndo de uma raposa. Até o momento em que a raposa me pegaria. E eu tinha um amigo comigo, o tempo todo. Era meu revólver 357 Magnum. Ninguém sabia, mas eu era, naquele período, diretor da Federação de Tiro de Minas Gerais. Eu tinha muito treinamento com o meu 357 Magnum. Então tentaram sacanear o cara errado. Bem, provavelmente. Então, eu parei o carro, aumentei a distância, abandonei o veículo e fui para trás das árvores. Esperando que eles encerrassem aquela operação. Não deu certo, eu escapei. Mas o carro veio, um carro preto. Mas, como os faróis estavam acesos, eu consegui ver alguém com o braço para fora da janela, segurando uma arma. E ele atirou mais 2 vezes. Errou meu carro. Eu não estava dentro dele, mas ele errou. Porque os 2 primeiros tiros tinham atingido meu para-choque traseiro. Mas os outros 2 tiros erraram. Eu não. Porque quando eles passaram, eu estava atrás de uma árvore, bem do lado do meu carro. Quando eles passaram e erraram o carro, eu disparei 6 vezes. E também arrebentei o vidro e atingi metal também. Eu tinha um carregador rápido, esvaziei o revólver, recarreguei e dei mais 6 tiros. Se você me perguntar se eu matei alguém, eu não sei, porque eu não fui lá verificar. Eu tava com medo de que estivessem me esperando. Então, imediatamente voltei pro carro, voltei pra Varginha, procurei um telefone público, liguei pra minha mãe e disse: "Mãe, tentaram de novo. Não se preocupe, eu ainda tô aqui, vou esperar o amanhecer e depois volto pra Três Corações. Não se preocupe." É porque a atividade política, e principalmente quando ela está no executivo, é movida por acontecimentos imediatos. Você tem que dar conta de resolver problemas muito práticos, demandas muito práticas, e aquilo que não exige uma solução, porque a solução não
contempla um interesse material ou econômico, isso sempre fica postergado, sempre fica adiado. Então você tem que destinar a investigação, o debate dessas questões àqueles que julgam que ela tem alguma importância que vai além do material, a importância da ciência, a importância de esclarecer aquilo que para a humanidade pode abrir horizontes que ela não conhece ou que ela não domina. E o mundo político, principalmente, e mesmo militar, é movido por interesses muito imediatos. Alguém recebe um comando e ele vai ficar ali 2 anos, tá certo? Em 2 anos, ele só tem o tempo necessário para pagar as contas, para administrar as unidades, para resolver os problemas dos recursos humanos que ele tem sob o seu comando, não tem muito mais tempo para tratar de objetivos e interesses que não estão sob a responsabilidade imediata dele e sob o alcance da solução que seja possível de ser oferecida por ele. E essa questão de investigar objetos não identificados que surjam eventualmente aqui e ali está muito distante das demandas das autoridades que cuidam da área administrativa nos governos e mesmo da área de defesa. Você tem razão, a maioria dos líderes políticos não é particularmente acadêmica ou erudita. Nos Estados Unidos tínhamos o Woodrow Wilson, no início do século XX, foi presidente de Princeton, mas desde então tem sido cada vez mais raro no sentido de pessoas cultas, bem instruídas, do sentido renascentista da coisa. Me parece que você é assim. O seu filho Pedro disse para mim que você tem uma biblioteca de mais de 6.000 livros, muitos dos quais você leu pessoalmente. Ele falou sobre anotações para a tese dele, e que ele usava os seus livros para fazer as pesquisas da tese, e que tinham várias anotações suas dentro destes livros. Então eu acredito que isso permita que você consiga pensar de maneira mais ampla a respeito da natureza da realidade, do que pessoas que meramente executam tarefas funcionais imediatamente. E isso está bem na veia de Platão, que falava sobre a necessidade do rei, não que eu esteja chamando você de rei, mas que líderes deveriam também ser filósofos, que deveriam ser os mais cultos. E eu sinto que existe essa separação na política moderna. E o pensamento recebeu a melhor contribuição foi daqueles que se dedicaram ao pensamento abstrato. Esses filósofos gregos só permanecem porque eles pensaram para além das necessidades do cotidiano, para além das preocupações imediatas. O Platão, o Aristóteles, e mesmo os filósofos árabes, os judeus, os romanos, eles foram filósofos da abstração, ou seja, das ideias gerais. A partir das ideias gerais, eles procuravam explicar os fenômenos do cotidiano. Mas a política moderna, ela perdeu essa capacidade. É a luta imediata pelo poder. O plano abstrato, ele fica quase que descartado. O que vale é conquistar o poder imediato, se sustentar no poder, trabalhar para manter o poder, e aquilo que não está nesse horizonte é geralmente ou descartado ou subestimado ou menosprezado. Isso não é um fenômeno aqui do nosso país. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Com algumas exceções, o mundo democrático vive de administrar as suas insuficiências, as suas deficiências, as suas crises, as contestações que vão aparecendo, a política, a perda de qualidade dos homens públicos, tá certo? A política perdeu a capacidade de selecionar. Nos Estados Unidos, que é o modelo de democracia que o mundo olha com mais interesse, havia a eleição, mas havia a seleção.
havia uma forma dos partidos de fazer a seleção dos seus candidatos. Uma certa época, o conquistador do Polo Norte, o Lindenberg, era uma celebridade conhecida. E ele, se fosse candidato, poderia ter 80% a 90% dos votos. Mas ele deu uma declaração simpática à Alemanha nazista. E os líderes do Partido Republicano olharam e disseram: não, nós podemos amanhã ter um conflito com a Alemanha. Nosso presidente não pode ter uma visão dessa. E ele foi descartado na convenção do Partido Republicano exatamente porque havia, além da eleição, um status anterior, que era o da seleção. Os políticos não eram apenas eleitos, eles eram também selecionados. Havia uma espécie de um comitê sênior, de gente mais experiente, que fazia um filtro. E a política contemporânea perdeu essa capacidade de filtrar. A democracia, ela se torna uma coisa assim muito contraditória, porque é uma democracia cada vez mais aberta como possibilidade, mas a qualidade dos homens públicos, infelizmente, tem declinado muito. E principalmente de tecnologia extremamente avançada, acabou de sair um documentário nos Estados Unidos em que você tem o ex-diretor da CIA, o Brennan, e o ex-diretor de inteligência nacional, James Clapper, e você tem todo um grupo de oficiais de inteligência, gente citada como David Grush, que é ex-integrante da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, um monte de gente dizendo posteriormente que não só os Estados Unidos estão envolvidos com pesquisa de OVNIs, mas que eles têm materiais e também discos voadores, naves, em hangares, onde estão fazendo engenharia reversa com esses OVNIs, e que tem corpos de alienígenas que recuperaram junto com essas naves. Depoimentos realmente incríveis. Você acredita nesses depoimentos? eu preciso ter mais informações sobre essa situação. Agora, se há ao alcance de qualquer autoridade dos Estados Unidos de máquinas e equipamentos de origem desconhecida que podem revelar materiais que a engenharia aqui humana não conseguiu desenvolver, agora isso também vai exigir um nível de conhecimento que talvez não esteja ao nosso alcance. Mesmo que a ciência no mundo tenha avançado, o próprio Carl Sagan dizia que em relação ao universo, o conhecimento humano ainda se reduz a um grão de areia no deserto, ou seja, ainda é muito pouco o que nós conhecemos perto do que existe no mundo. Então, eu acho que a ciência, em primeiro lugar, ela precisa da humildade de reconhecer a sua limitação, para não dizer ignorância. Eu digo ignorância do ponto de vista científico. E aqueles que se dedicaram mais a conhecer, precisam declarar que nós ainda ignoramos muito. E precisa reconhecer que a política, uma vez perguntaram ao Einstein por que é que o homem conseguiu dominar o átomo, mas não conseguiu impedir a bomba atômica. E a resposta dele foi essa: é porque a política é uma ciência muito mais difícil do que a física, tá certo? A política é muito mais difícil do que a física. Então é preciso reconstruir as pontes entre a política e a ciência, porque é a política da ignorância, do desconhecimento, que pode nos conduzir aos piores desastres, tá certo? Então a ciência precisa ter, em primeiro lugar, conhecimento da sua própria limitação, da sua própria ignorância, e precisa olhar e cobrar da política mais responsabilidade científica, né? Porque senão você pode chegar a um ponto de não retorno nessa relação. E essa área da inteligência artificial é exatamente o ponto mais sensível
dessa situação. E o Departamento de Guerra agora, publicando tantos documentos. E o Departamento de Guerra tem um site específico que já recebeu 500 milhões de acessos, que é mais do que a população dos Estados Unidos. Você vê políticos nos Estados Unidos que tratam do assunto de OVNIs, que estão ganhando uma popularidade sem precedentes, porque as pessoas realmente engajam com isso. Mas você tem uma noção do porquê agora? O que me despertou a atenção foi que a polêmica ressurgiu recentemente a partir de um diálogo, vamos chamar de diálogo, entre o ex-presidente Obama e o atual presidente Donald Trump. Foi a partir de um diálogo entre eles. Eu digo, mas por que um ex-presidente dos Estados Unidos, de um período muito recente, e o atual presidente dos Estados Unidos, demandado por tantas situações de difícil administração, ele deixou de comparecer, inclusive, ao casamento do próprio filho, para acompanhar de perto as negociações dos Estados Unidos com o Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz, para o fim daquele conflito. Mas teve tempo de travar essa polêmica com o presidente Obama. Um ex-presidente dos Estados Unidos também tem uma agenda muito demandada de conferências, de consultas, de palestras pelo mundo inteiro, além dos Estados Unidos. Por que se dedicaria a polemizar com o atual mandatário em torno de uma agenda que o próprio mundo oficial trata de forma, muitas vezes, a subestimar, dizer, não, isso não tem importância, isso não tem relevância, isso não aconteceu, isso não existiu. Como é que duas personalidades tão importantes vai tratar de algo que não existiu, de algo que não tem relevância, de algo que não tem importância? Ou alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa está para acontecer, tá certo? Eu não sei exatamente o que aconteceu, nem o que pode acontecer. O que eu posso afirmar com convicção e com certeza é que se o presidente dos Estados Unidos, que não tem tempo de ir ao casamento do filho para tratar de uma questão tão fundamental que de fato é a guerra do Irã, ou as relações com a China, ou um presidente dos Estados Unidos não trata mais de 2 ou 3 problemas por dia. Ele não tem como tratar mais do que 2 ou 3 problemas por dia, que são aqueles fundamentais para o país. Eu trabalhei muito perto de presidente da República, fui ministro de coordenação política de presidente, fui líder de governo, vi a agenda do presidente. O presidente delega aos seus ministros, ou nos Estados Unidos, aos seus secretários das diversas áreas, tá certo? Ciência e tecnologia, defesa, Secretaria de Estado, todos eles cuidam de uma agenda. O presidente voadores, os objetos espaciais não identificados. Numa polêmica entre um ex e um atual chefe de Estado. Isso, naturalmente, exige de quem raciocina que há algo de importante que pode ser dito ou que pode ser revelado. O que exatamente só ele deve saber. Pois é. E aí o Obama meio que voltou atrás a respeito do que ele falou sobre a Área 51, alienígenas debaixo da terra ali. Mas aí você se dá conta de que o documentário que eu mencionei, que se chama Age of Disclosure, John Brennan era o diretor da CIA dele e o James Clapper era o diretor de inteligência nacional dele. E aí o Obama tem uma produtora que está fazendo um filme a respeito da primeira abdução que aconteceu nos Estados Unidos, Betty e Barney Hill, em 1961. Então ele claramente está interessado no assunto. Você chegou a investigar fenômenos desse tipo contatos imediatos de terceiro grau, pessoas tendo contato com seres? Tem um famoso aqui, Antônio Vilas Boas, não sei se você já ouviu falar disso, nos anos 60. Mas há muitos casos em que as pessoas parece que entram em contato com os seres, sobem nas naves. Você já chegou a ver alguma coisa desse tipo? Não, eu soube noticiário de imprensa, né? Essa expressão abduzido existe aqui. Houve um fenômeno aqui na região, perto ali de Uberaba, no Triângulo Mineiro. É um episódio conhecido, né? De um grupo de jovens normalistas que faziam um passeio ali numa região montanhosa de Minas, né? E uma moça dessa deslocou-se um pouco
do grupo e desapareceu. E as investigações nunca deram conta do que pode ter acontecido com essa jovem. Ela estava integrando esse grupo, e aí a imprensa lá, local, o tratou como sendo um fenômeno que a moça foi abduzida, ou seja, que ela desapareceu por um fenômeno não material. E isso está presente na literatura, mas não é do meu domínio, nem do meu conhecimento, nem da minha alçada tecer maiores considerações sobre esse fenômeno. Bom, o último caso que eu vou mencionar tem um professor de Stanford chamado Gary Nolan. É um professor famoso nos Estados Unidos. E, pelo que eu entendi, tem um colunista do Globo aqui, e o nome dele é Ibrahim Suede. E ele recebeu pelo correio um pedaço de OVNI, porque parece que teve um pescador que viu a queda de uma nave numa praia em Ubatuba. Você ouviu falar desse caso em 1957? Não. Agora só pegaram um pedaço do objeto, não pegaram o objeto inteiro. Isso foi parar na mão do Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede destinou essa parte do objeto para esse cientista nos Estados Unidos, de Stanford. Isso, exatamente. Então, parece que o pescador viu esse objeto no céu fazendo uma espécie de zigue-zague. Ele explode na praia e fragmentos se espalham. Ele então manda isso pelo correio para o Ibrahim Suede, que por sua vez envia ao Jacques Vallée, o pesquisador francês que eu mencionei anteriormente. O Jacques Vallée é próximo do Gary Nolan, o professor de Stanford, e ele diz: eu quero que você faça espectrometria de massa, que teste. Então ele testa? Sim, ele o tem no laboratório dele, hoje. Eu mesmo já vi. E tem um nível de pureza de magnésio de 99,9%. Coisa que você nunca encontraria naturalmente na Terra, sempre tem uma espécie de liga. Então, um padrão de fatos extremamente interessante. Muito estranho. O que é mais estranho é que a ciência tenha parado por aí, não tenha estabelecido as especulações necessárias, científicas, sobre o que isso poderia representar e significar. Quem poderia aqui entre nós constituir material semelhante, processar liga semelhante? E por que esse tipo de liga foi construído? A que finalidade isso deveria? Eu acho que essas coisas é que a ciência deveria oferecer como alternativa, né? Eu concordo. Falando de polêmicas entre atuais e ex-presidentes nos Estados Unidos, acho você muito interessante porque você existe na interseção entre terras raras perto de Varginha. Quais terras raras exatamente? Quais minerais raros? São terras raras e minérios estratégicos que há naquela região do sul de Minas. É um quadrilátero que vai do município de Poços de Caldas ao município de Andradas. E ali você já tem a presença importante de prospecção desses minérios. Na área que também é em Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro, você tem a presença do nióbio, que é muito importante para as ligas de alta resistência na indústria de defesa, na indústria aeroespacial. E as informações da geologia sobre a presença desses minérios ali na região de Varginha e do sul de Minas é de terras raras de alta densidade e de alto teor, superior muito às terras raras conhecidas hoje e prospectadas em todo o mundo. E muito perto de Minas Gerais nós temos a cidade de Poços de Caldas. Naquela região há depósitos de urânio, eles fazem o processamento do urânio com esse yellow cake, que é o último estágio do urânio,
antes de transformar o urânio em plutônio. Tudo isso perto de Varginha, mas não é só o urânio que tem ali. Existem outros elementos raros em todo o estado de Minas Gerais. E quando as pessoas então perguntam, mas por que tudo isso em Minas Gerais? A resposta é óbvia. Porque existem muitos elementos minerais raros. Você consegue encontrar quase toda a tabela periódica ali em Minas Gerais. E também muitas cavernas, são mais de 4.000 cavernas com esses minerais. Então, existe uma relação muito próxima entre os fenômenos com OVNIs e esses minerais raros que existem no estado, porque é realmente incrível, é o centro dos episódios aqui no Brasil. Parece que OVNIs tendem a aparecer mais em áreas com terras raras, às vezes minas de urânio ou minérios e elementos mais raros ainda que você não encontraria em outro lugar, e com a presença de anomalias geomagnéticas. Isso acontece tem um caso famoso de 61 alunos numa escola em Rua, Zimbábue, vendo um OVNI pousar e um ser saindo. Isso estava do lado de uma mina de urânio, o que é super comum. Olha, há uma lenda. O território, hoje estado de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Guiana, é muito rico em terras raras, em minérios estratégicos. E reza a lenda que quando esses satélites dos Estados Unidos, que fazem a leitura da presença de minérios no planeta, passam sobre Roraima, eles registram uma presença tão grande de terras raras que o satélite balança, sacode ao ponto de quase cair de tanta presença que tem de terras raras em Roraima. Então, o Brasil, ali é o seguinte, tudo foi para baixo de terra indígena. Onde há minérios e terras raras, houve, por parte das organizações não governamentais, uma campanha para demarcar terra indígena. E demarcada terra indígena, você não pode prospectar, não pode mexer, torna-se uma área congelada, uma área imobilizada para a atividade econômica. Mas isso o Brasil está cheio, porque você tem lá no norte essa presença, você tem reservas nacionais importantes, porque quando os depósitos minerais foram formados no planeta, foi num período de formação da Terra, que os geólogos denominam de pré-cambriano. E esses depósitos, eles não formam apenas um tipo de minério. Eles são depósitos de minérios associados, tanto que as reservas no Brasil, elas são denominadas de reserva nacional. Aí você toma um minério com maior incidência, no caso de cobre, mas é cobre e associados, porque onde tem o cobre, tem o ouro, tem o tungstênio, tem outros minérios que também podem ser encontrados com uma densidade muito grande. E o Brasil, uma vez lá no Instituto de France, lá na França, conversando com um físico, ele tinha um mapa mineral da Amazônia brasileira. Eu digo, mas como é que vocês fizeram esse mapa? Ele diz, nós não fizemos esse mapa no Brasil, nós fizemos na África, porque no período de formação da Terra, os dois continentes, eles se encontravam. Não tinha ainda surgido o Oceano Atlântico para separar. Então, se formou na África, foi o mesmo período que formou no Brasil. Então, se nós fizermos uma leitura, que eles tinham maior presença na África, os franceses, do que tem nessa região da África, que é no mesmo paralelo da Amazônia, nós vamos ter na Amazônia também. Eu digo, muito interessante. Eles, e quando o Brasil resolver explorar esses minérios, as empresas francesas vão ter essas informações disponibilizadas.